E aí, você já bateu o seu carro alguma vez? Aquela ralada na porta, no para-choque, o retrovisor estourado pelo motoqueiro. Fica caro pra arrumar, né? É, meu amigo, mas aqui a gente não tá falando do para-choque do seu Corsa, não. Vamos imaginar aí que esse seu acidente custou uns 2 a 3 milhões de euros. Exatamente, o preço de um apartamento em Mônaco indo pro lixo em questão de segundos. Hoje a gente vai te mostrar os maiores prejuízos da história da Fórmula 1. Acidentes milionários, escândalos corporativos e equipes que investiram bilhões sem ter nenhum retorno. Eu sou o Henry. Eu sou o Enzo. E esse é o canal Racing Bros. Bom, vamos começar aí com uma treta digna de filme. Hamilton versus Verstappen, Inglaterra 2021. Uma rivalidade que já vinha fervendo, explodiu no GP de Silverstone. Logo na primeira volta, os dois chegam colados na curva Copse, uma das curvas mais rápidas do calendário atual da Fórmula 1. O Hamilton por dentro e o Verstappen por fora, que não ia aliviar, né? E o impacto é inevitável. O carro do Max gira, voa e bate, destrói toda a barreira de proteção e crava 51 Gs de força no impacto, um dos mais fortes da década. O susto foi gigantesco, mas o estrago no carro também. O RB16B ficou completamente inutilizável. O chassi rachou, o assoalho se perdeu inteiro e a suspensão virou sucata. O prejuízo, 1,8 milhão de dólares. E a pior parte ainda, foi além dessa fortuna que eles gastaram, a Red Bull teve que ver o Hamilton ganhando. Então assim, um tapa na cara da equipe. Mônaco, o circuito mais tradicional, luxuoso e claustrofóbico da Fórmula 1, onde qualquer erro custa bem caro. E o Sérgio Pérez resolveu abrir o cofre da Red Bull logo na largada da corrida. A disputa era com Magnussen, mas acabou virando um strike. O Pérez bate e leva os dois carros da Haas junto, e o que sobrou do RB20 virou peça de museu. O carro ficou completamente destruído, suspensões quebradas, caixa de câmbio detonada, a traseira foi arrancada e quase nada reaproveitável. O dano foi tão grande que a estimativa do valor passa dos 3 milhões de euros. E se fosse só o dinheiro, tava bom, né? Mas esse acidente afetou diretamente o teto orçamentário da equipe para o ano de 2024. Desde 2021, todas as equipes têm um teto orçamentário a ser cumprido durante a temporada, que fica na casa dos 135 milhões de dólares. E esse acidente do Pérez comprometeu praticamente 3% do orçamento total do ano inteiro. Isso em apenas um único momento, na largada. E esse acidente acabou afetando ainda mais a reputação do Pérez com a equipe, que convenhamos que naquela época já não era das melhores. Agora a gente sai do campo de prejuízo financeiro e entra no território de sobrevivência. GP do Bahrein de 2020, Romain Grosjean na largada toca na AlphaTauri de Daniel Kvyat, atravessa a pista, acerta o guardrail a 200 por hora, o carro parte no meio e explode numa bola de fogo. 28 segundos, esse foi o tempo que o Grosjean passou lá dentro do carro pegando fogo. E ele só conseguiu sair de lá por um milagre, e claro, por causa do Halo, por causa do macacão anti-chamas e do trabalho heróico dos fiscais. E o estrago foi imensurável, o carro virou cinzas. O guardrail precisou ser completamente reconstruído. E a equipe Haas teve que lidar com um prejuízo na casa de 3,7 milhões de euros. Mas mais que isso, esse acidente escancarou que a segurança, mesmo após décadas de evolução, ainda precisava melhorar. E para a Haas, que já é uma equipe com um orçamento limitado, obviamente isso foi uma bela de uma pancada. Agora esquece batida, esquece fogo, vamos falar de desperdício profissional. E aqui entra a Toyota, que teve o projeto mais caro e menos eficaz da história da Fórmula 1. A Toyota entrou na Fórmula 1 em 2002 com um plano ambicioso: usar o poder financeiro e tecnológico da maior montadora do mundo para dominar o esporte. Eles tinham uma mega sede em Colônia, na Alemanha. Túnel de vento, infraestrutura de fábrica, era um grande colosso. Só que na pista nada funcionava. Eles gastavam em torno de 400 a 445 milhões de dólares por ano. Isso dá quase 3 bilhões de dólares em 8 anos. E sabe o que isso rendeu? 140 corridas, 0 vitórias e 13 pódios. Isso é o que a Toyota entregou em todos esses anos que ela esteve na categoria. E eles tiveram bons pilotos, Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Timo Glock, mas nunca conseguiram acertar a mão no carro. Faltava liderança técnica, direção esportiva, estratégica, faltava tudo. Em 2009, quando veio a crise global, a Toyota não teve dúvidas. Teve que fechar, encerrando a carreira na Fórmula 1. 3 bilhões depois, tudo que ficou foi o rastro de uma equipe que teve tudo, menos resultado. Enquanto a Toyota torrava bilhões tentando vencer, a Ford já tinha feito algo semelhante alguns anos antes. Pois é, no ano de 1999,
a Ford comprou a Stewart GP com um valor estimado entre 30 a 40 milhões de dólares e renomeou a equipe para Jaguar Racing, com a promessa de transformar a grife numa potência esportiva. Eles investiram mais de 750 milhões de dólares, contrataram técnicos da Ferrari, da McLaren, da Benetton, estrutura de fábrica, túnel de vento novo e, é claro, muito marketing daquele verde britânico, né? Mas na pista era uma tragédia, o carro não era confiável, decisões internas desastrosas e o resultado foi nenhum GP vitorioso e nenhuma evolução. E o pior, os prejuízos operacionais giravam em torno de 50 milhões de dólares por temporada. Até que em 2004 a Ford resolveu desistir e acabou vendendo a equipe por apenas 1 libra esterlina. E adivinha para quem foi vendida? Para a Red Bull. E o resto, você já sabe. O projeto da Ford foi tão ruim que saiu de graça para a próxima potência da Fórmula 1. A McLaren também foi uma que teve um dos maiores prejuízos da Fórmula 1, que não veio de batida nem de carro mal construído, mas sim de um escândalo de espionagem industrial. Eu acho que os caras perderam a linha. Em 2007, a McLaren foi acusada de ter acesso a documentos secretos da Ferrari. Mais de 800 páginas de dados técnicos, projetos de peças e vários documentos internos da escuderia italiana. O responsável era o engenheiro Mike Coughlin, que recebeu os arquivos de um ex-funcionário da Ferrari, Nigel Stepney. Só que a casa caiu quando a esposa de Coughlin foi tirar cópia dos documentos numa papelaria. É, rapaz, aí a Ferrari descobriu, a FIA investigou e, bom, o que aconteceu foi que a McLaren recebeu uma multa de 100 milhões de dólares, a maior multa já registrada na história desse esporte. Além disso, a McLaren foi banida do campeonato daquele ano, perdendo todos os pontos, sendo completamente desclassificada. Pois é, eles espionaram, gastaram, tomaram multa e ainda perderam o campeonato. Seja batendo na curva Copse, pegando fogo no Bahrein ou errando 8 anos seguidos como a Toyota. Mas uma coisa é certa, é que errar na Fórmula 1 custa caro e muito caro. Esses foram alguns dos maiores prejuízos da Fórmula 1. Esquecemos algum? Deixa aí nos comentários pra gente. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque diferente das equipes que a gente nomeou aqui, a gente precisa de retorno. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e também estão na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. A gente agradece a sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!